Muito boa tarde a todos, muito boa tarde à professora Maia, ao professor Fábio. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da minha pesquisa, da minha não, né, da nossa pesquisa. É a minha primeira vez no GT Negócios de Moda, e eu estou bem feliz por isso. Em outro momento, algum tempo atrás, eu e a Sara, e quem fez a apresentação foi a Sara. Passa, por favor. Meu nome é Raquel Marinho e essa pesquisa ela foi desenvolvida junto com a Sara Almeida e o André Freitas. Passa, por favor. E o nosso tema é gestão de negócios de moda, uma análise sobre a importância da cultura organizacional no ambiente de confecções de moda íntima, né? E por que nós pensamos nesse tema, né? No primeiro momento, nós pensamos nos números, né? A título de negócios de moda, o Brasil ele se destaca como o quarto maior produtor de malhas no mundo, é o segundo maior produtor de denim, né? É o segundo maior empregador da indústria de transformação, são 32 mil empresas formais, 1,5 milhão de empregados diretos, fora os 8 milhões de empregos indiretos. E é importante ressaltar que 75% dessa mão de obra ela é feminina. Além de todas essas questões, passa, por favor. Nós temos o nosso macro cenário, né, que nós temos hoje, com dados de 2014, existem dados mais atualizados, mas não formalizados, e esses dados são 513 milhões de peças de lingerie produzidas, né? Sendo que de roupas de dormir são 16,9%. E o Ceará hoje se destaca no polo de moda íntima como terceiro lugar. Esses números, eles são os números atuais, eles são um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais robustos, no entanto, eles não estão documentados, então nós optamos por passar números formais. Mas existe um porquê desse tema. Passa, por favor. O que nos inquietou foi lançar um olhar sobre os bastidores, sobre quem faz as nossas roupas, né? Principalmente nós que estamos vivenciando a moda íntima. Eu estou dentro do mercado de moda íntima há 26 anos e na prática, eu fico muito feliz de acompanhar as outras apresentações, porque estar dentro do processo acadêmico é tudo muito novo para mim. Sempre foi um desejo de uma pessoa que veio do chão de fábrica. E no chão de fábrica nós temos muitas dificuldades. A gestão de negócios de moda dentro da fábrica, dentro dessas empresas emergentes, é muito desafiador. Principalmente quando a gente imagina que no começo da década de 90 nós tínhamos no máximo 30 empresas de lingerie e hoje nós temos um número superior a 3 mil. Então, compreender como se dá essa cultura organizacional, essas relações interpessoais, as vivências entre a operadora da costura e o empregador, e como isso se torna desafiador no negócio de moda, como isso pode ser amplamente melhorado, em vista de tantas transformações que nós estamos vivendo, principalmente no momento que nós ainda estamos vivendo um momento pandêmico, né? Embora estejamos trabalhando, ainda estamos vivendo um momento pandêmico, isso e a ausência, né, ou uma cultura organizacional não tão eficiente impacta tanto a indústria do ponto de gestão, como ela impacta emocionalmente o colaborador. Passa, por favor. Né? Então, por que nós fizemos essa pesquisa? Né? O desafio crescente da mão de obra,
há alguns anos, uns 10 anos, nós já víamos essa dificuldade da mão de obra qualificada na moda íntima. Isso não é uma questão só setorial do Ceará. Eu fiz pesquisa no Centro-Oeste, onde nós temos um polo muito importante, que é o de Juruáia. Fiz no Rio de Janeiro também, onde nós temos o polo de Nova Friburgo, que ainda se destaca como um dos maiores polos. No sul do país também, onde eu tive em Guaporé e em São Paulo, tanto na capital como no interior. E o que é que nós vemos? O desafio crescente da mão de obra qualificada na moda íntima. Em todos esses polos, a complexidade organizacional ela é muito presente, né? Então, além dos estigmas negativos que existem frente ao empregador, a ausência de cultura organizacional faz com que o operador, com que o colaborador, ele veja a empresa muito mais como um oponente do que como um parceiro. E isso é um ponto que cria sérias dificuldades numa gestão eficiente, numa gestão produtiva eficiente, porque há o desconforto tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista gestacional. Passa, por favor. Né? E como nós fizemos essa pesquisa? Primeiro, nós delineamos a pesquisa através de estudos etnológicos, buscamos, mergulhamos, né, nas definições de cultura para compreender melhor, até porque todos nós viemos da formação de design de moda e nós queríamos compreender os conceitos de cultura organizacional, identificar a cultura organizacional das empresas pesquisadas, né? Passa, por favor. Visto que nós fizemos uma pesquisa também de campo, nós fizemos um trabalho de campo, uma pesquisa etnográfica. E com base nos métodos utilizados, que foi o trabalho de campo, com entrevistas, nós entrevistamos uma média de 40 pessoas, um dado que acabamos não colocando no resumo, sendo que 25% nós entrevistamos operadores de máquina, 25% empresários, 25% designers e 25% administrativo produtivo. Esse administrativo produtivo está recursos humanos, gerente de produção, engenharia de produção, né? Então, não só administrativo produtivo, que são profissionais que faz essa interseção, essa ligação entre o empregador e a operadora de máquina. Passa, por favor. As empresas pesquisadas foram a empresa Starjane, que é uma empresa que eu tenho ampla abertura, inclusive fiz a observação participante, a Fina Paixão e a RCA Lingerie, da qual nós colocamos empresas X, Y e Z, a fim de, durante o artigo, não ficar tão exposto a alguns dados, né, que as empresas abriram as portas, então foi no sentido de preservar as empresas. Então, operadoras, gestores de produção, designers, todos esses profissionais foram pesquisados. As entrevistas elas foram formais e informais. Nós aplicamos questionários e a nossa abordagem ela foi informal e participante. E por que informal e participante? Para que nós obtivéssemos o maior número de informações e com maior neutralidade possível, a fim de que todos os dados primários eles se mantessem preservados de neutralidade, né? Nesse estudo, a gente também nós adotamos uma abordagem exploratória descritiva e vamos apresentar ainda alguns dados qualitativos, mas especialmente qualitativos e quantitativos, mas especialmente qualitativos, né? E, por fim, na contextualização dos conceitos, nas análises, nós utilizamos muito os conceitos da professora Débora Cristo e do professor Sabrá, que, para mim, foi muito satisfatório, eram leituras que eu não tinha feito antes e que abriu o meu olhar também, o nosso olhar, né, e que nos contribuiu bastante para o nosso estudo. Passa, por favor. Bom, o que foi que nós encontramos? Primeiro,
tipos de cultura, comportamentos e debilidades sociais, né? Até quero deixar por último essa questão da debilidade social. Os setores comerciais, em todas as empresas, na X, Y e Z, nós encontramos que os setores comerciais, na indústria de moda íntima emergente, ela exerce uma pressão muito robusta e muito acentuada frente à gestão geral da empresa, frente junto ao empregador, junto ao empresário, né? O empresário da indústria de moda emergente, é claro que ele entende que o setor de vendas é um setor fundamental e acaba que o setor de vendas ele absorve uma cultura de poder, né? E essa cultura de poder ela cria um dilema e um desafio muito maior para a gestão. Por quê? Porque há um desencontro no processo de organização e sistematização. Para nós que estávamos observando os outros encontros, quando nós vimos o outro colega falar de números e de estatísticas, que nós já utilizamos, mas que ele apresentou outros métodos, já nos agregou informações para que nós possamos aplicar isso na nossa prática. Já na empresa Z, nós podemos perceber uma cultura mista, né? Onde as culturas de papel, as culturas de poder, a cultura de papéis e a cultura de tarefas, elas já estão sendo mais incorporadas e esse processo ele acaba se tornando mais produtivo, né? As respostas são mais rápidas, elas são mais criativas, porque há um foco na solução de problemas. Então, quando há um equilíbrio nos tipos de cultura, a gestão ela se torna mais eficiente, mais rentável, inclusive menos desgastante no ponto de vista humano, das pessoas que estão trabalhando nesse processo. Passa, por favor. Nos setores criativos de desenvolvimento, foi muito interessante, porque na empresa X, a cultura de poder ela é muito presente, né? E nós estamos pensando como que no setor de design, eu sou design de formação e atuo como designer até hoje, a cultura de poder ela pode funcionar. E o que foi que nós vimos? Que esse excesso de cultura de poder, oriundo de outros setores, não do setor de design, né? Ele impacta de uma forma muito negativa o setor de design, porque a cultura de papéis, que seria o ideal para o setor de design, ele acaba surgindo só pontualmente quando acontece problema, que o setor de design passa a ser valorizado para resolver o problema, volta a cultura de poder, e o setor de design ele perde completamente sua identidade, sua função, sua razão de existir e até a sua fundamentalidade dentro da empresa. Nas empresas Y, Z, esses mesmos setores, eles são visivelmente, têm uma cultura de poder, mas tem uma cultura de tarefas, tem a cultura de papéis e uma cultura de pessoas, né? Então, se torna um trabalho mais equilibrado. A gente começa a perceber que nas empresas Y e Z, há um maior equilíbrio, porque já há uma valorização do humano, né? Fazem parte das bases estruturais da empresa, e é importante que nós percebamos que na gestão como um todo, isso faz o processo ser mais fluido, mais eficiente e também mais inteligente. Passa, por favor. Bom, da faixa etária, nós observamos que 92% dos entrevistados estão entre 30 e 40 anos, 8% estão acima de 41 anos. Uma coisa que nós observamos nas 3 empresas, que não está aqui na apresentação, foi que todas essas empresas, quando as operárias estão próximos de se aposentar, existe um cuidado com essas pessoas, mesmo que o trabalho delas não esteja sendo tão eficiente, porque há um desgaste natural com o acúmulo da idade, as empresas não demitem. As empresas procuram realocar esses profissionais próximos da aposentadoria em atividades que são menos desgastantes do ponto de vista físico, a fim de preservá-las. E
infelizmente, os setores de RH, eles não trabalham isso para os funcionários como um benefício, visto que em muitas outras empresas isso não é olhado por esse, não é trabalhado por esse prisma. Então, há um cuidado com o fator humano, né, nesse sentido. Desses 8% acima de 41 anos, 100% é do setor produtivo. Passa, por favor. Outro dado, e eu quis colocar isso, né, a escolaridade, né? Nós temos 17% com escolaridade entre o primeiro e o quarto ano, 8% do quinto ao oitavo ano, que seria o Fundamental 2, 34% ensino médio, 8% graduação e 33% especialização. Mas se nós analisarmos que entre os entrevistados, 25% foram operários, 25% designers, 25% gestores e 25% empresários, nós vamos entender que esses 17% e esses 8% são proporcionalmente um número muito maior, visto que 90% da classe operária é que faz parte dessa estrutura da empresa de confecção. Passa, por favor. E aí, o que foi que nós encontramos também? Não é só não só nas entrevistas, né? Mas é importante que, quando se trata de qualificação, tanto o operário, todos os setores, todos os entrevistados, eles identificam que um dos maiores desafios hoje na classe produtiva é uma mão de obra não qualificada, que só 25% entendem essa mão de obra como qualificada ou encontram qualificação na mão de obra. Esses dados se apresentam de forma mais relevante quando a gente trabalha isso do ponto de vista mais qualitativo mais na frente, né? Mas nós podemos observar que essa não é só uma observação dos entrevistados. Nós podemos perceber isso no setor fabril dentro da observação participante. Passa, por favor. A faixa salarial, aqui aparece superior a 1,5%, né? É importante que a gente veja que esses 33% de até um salário mínimo, ele se inverte. Por quê? Porque, mais uma vez, os nossos entrevistados, eles foram entrevistados de forma igual, 25%, 25%, 25%. Mas quando 90% dessa classe é operária, né, os 36%, esses 67%, ele passa a ser 1,5% e isso se inverte, porque o maior padrão de baixos salários ele está na classe operária, que é a classe predominante nesse tipo de negócio de moda. Passa, por favor. E aí a gente começa a observar já um pouco essa realidade, quando 8% se apresenta de renda salarial per capita até meio salário mínimo, 42% de 1 a 1,5 salário mínimo e 50% acima de 3 salários mínimos. Quando nós colocamos nessa proporção, esse 50% ele cai para 8%, né? Ele se inverte, o do meio não muda muito, mas ele se inverte, porque a menor renda per capita acaba sendo realmente da classe operária. Passa, por favor. E aí nós vimos, foi interessante, porque nós conseguimos um grau de intimidade com os entrevistados, que eles passaram a manifestar, digamos assim, melhorias, e aí melhorias também de acordo com as nossas observações e considerações, com base nos dados primários que foram coletados. Passa, por favor. Tá. Observar alto índice de absenteísmo,
falta de qualificação, baixa produtividade e rentabilidade, falta de interesse, ausência de perspectiva versus vitimismo, isso dos dois lados, tá, professor? Tanto do ponto de vista do colaborador, como também do ponto de vista do empregador, né? Não há uma dualidade, há como se fosse um embate constante, uma transferência, né, de responsabilidades, ou uma transferência de insatisfações. Problemas sociais foi uma das coisas que nós não esperávamos encontrar, mas os problemas sociais extrínsecos ao setor fabril, que comprometem diretamente a eficiência no trabalho dessas pessoas, né? E o desejo de melhorias salariais e incentivos à produtividade. Passa, por favor. Das observações das operadoras, né, para o empregador, elas sempre pedem, né, e isso foi muito observado, 26% elas pedem melhores condições de trabalho. Em fatos anteriores, nos slides anteriores, todas essas fatos são dos parques fabris que foram pesquisados. A qualidade e a estrutura física do parque fabril, ela é satisfatória, mas algumas coisas ainda passam despercebidas, porque 100% das empresas não têm um olhar para a necessidade física da operadora. Então, uma melhor iluminação, tem a cadeira ergonômica. Às vezes a cadeira é boa demais, cara demais, mas não é tão funcional, e isso cria um cansaço, uma fadiga. Então, é interessante que 26% dessas pessoas acharam muito mais importante que elas tivessem mais qualidade, melhor condições de trabalho, para ter uma melhor produtividade, do que mesmo incentivo de produtividade. No entanto, o incentivo financeiro de produtividade, ele ainda se apresenta como maior índice, 63%. E 11% ele fala de melhoria salarial, ele nem pensa na produtividade, ele quer a melhoria salarial de forma direta. Passa, por favor. As operadoras também entendem a necessidade de uma maior força produtiva, 17% delas entendem isso. Como assim maior força produtiva? Ter um maior corpo colaborativo, ter pessoas mais qualificadas e ter um número maior de operadoras, né? Existe um gargalo constante dentro do setor de confecções de moda íntima, e há uma dificuldade também de contratação de novas operárias, né? De novas operadoras que sejam qualificadas. E isso se dá de uma forma geral, né? A 66% elas afirmaram que era necessário buscar novos profissionais e novas disponibilidades de profissionais. Raquel, como assim novas disponibilidades de profissionais? Eles entendem que profissionais na área de gestão, e foi interessante operários compreenderem isso, que têm abordagens diferentes, faz com que elas aprendam de forma mais eficiente outros processos que melhoram e qualificam os processos delas, né? E 17% eles procuram por qualificação, gostariam de se qualificar, manifestam o desejo de se qualificar e gostariam que o empregador investisse nisso. Passa, por favor. Só que no outro prisma, né, na observação do empresário para as operadoras, o desenho do gráfico não está bem proporcional, mas os percentuais estão, né? 41% 41% desses empresários, eles esperam que as pessoas queiram crescer, pelo menos dentro das empresas pesquisadas, essas 3 empresas. Nas 3 empresas foram dados, nos últimos 2 anos, escolinhas, cursos de qualificação. Uma das empresas que eu trabalho, inclusive, eu pude observar uma colaboradora que tem muito talento na área de engenharia. Eu cheguei a procurar a diretoria da empresa e pedi que a empresa investisse nela, pagando curso de engenharia de produção, cronoanálise, cronometragem. Ela chegou a fazer o curso, nós colocamos uma promoção a título de experimental, afinal ela estava no processo de aprendizado,
Infelizmente, ela não chegou à metade da experiência, ela ainda não apresentava resultados. Então, assim, muitas vezes, o operador ele manifesta a necessidade de crescer, a oportunidade de crescer, mas ele quer um curso e ele quer crescer de imediato. Ele não entende que existe um time entre o investimento, da oportunidade, do crescimento, do investimento nele como profissional, que ele pega experiência nessa nova rotina, né? E que ele vá dar resultados, que ele seja promovido também com melhorias salariais. Ele quer isso, eles acreditam, acredito que, infelizmente, pela baixa escolaridade, que é tudo muito rápido. E esse processo ele não é tão rápido, né? 22% entendem a necessidade de qualificação, né? Mas eles percebem também que, além da necessidade de qualificação, como foi investido ao longo de 2 anos nessa qualificação para que as costureiras se tornassem polivalentes e não só simples operadoras de máquinas, voltassem à identidade de costureira, houve essa preocupação identitária da costureira, também viram que as pessoas abandonam, né? Nas escolinhas que foram implantadas na empresa Z, a empresa estava pagando para as pessoas aprenderem e as pessoas faltavam à escolinha, não vinham, descontinuavam, até o ponto que a escolinha se tornou cara demais para um número muito pequeno de pessoas que realmente tinham interesse nessa qualificação e nesse crescimento, né? 19% sentem a necessidade de que as pessoas sejam mais curiosas em outras funções, né? Que os profissionais sejam mais curiosos em outras funções e queiram aprender e crescer junto com a empresa, né? Então, esse foi um panorama geral que nós encontramos das observações, não só dos empresários, mas dos designers e dos gestores. Passa, por favor. O que foi que nós observamos também a título de mudança, né? E foi interessante porque nós podemos utilizar essa pesquisa acadêmica, o que eu acredito que é de uma certa relevância, e levamos para as empresas a título de sugerir melhorias nos ambientes de trabalho. 40%, né, eles querem incentivar, embora observem o desinteresse pela qualificação. Mas eles também pediram para os setores de RH desenvolver programas, né, que promovessem o interesse desses operários. E aí foi importante nós entendermos que muito dos problemas que resultaram em 53% do absenteísmo, eles são oriundos de fatores extrínsecos, fatores externos ao ambiente fabril, né? Infelizmente, 90% das indústrias de confecção de moda íntima no Ceará, eles estão localizados em áreas de risco, onde os familiares, as pessoas sofrem porque os familiares estão envolvidos com tráfico ou têm um excesso de violência, né? Então, isso cria uma ansiedade. Para vocês terem ideia, na empresa que eu trabalho, 70% das operadoras sofrem de ansiedade, né? E foi interessante a pesquisa porque nós pudemos perceber que o absenteísmo ele está relacionado muito ao ambiente externo. E nós sugerimos, né, uma contratação de uma psicóloga que viesse uma vez por semana para ter diálogo com as operadoras. Foi muito importante porque as empresas, os empregadores se apresentaram dispostos a isso, porque viram não só como um cuidado do fator humano, mas também viram que isso, enquanto gestão do próprio negócio, é perfeitamente possível e não é um investimento caro. Então, são coisas que a gente precisa realmente mergulhar dentro do chão de fábrica, né, para observar. E os outros 7%, eles não souberam opinar. Passa, por favor. E aí, nós colocamos da questão de motivação, da avaliação, né, das operadoras versus empregador, e nós vamos confrontar isso. 8% acreditam ótimo, 9%
acreditam excelente, 25%, desculpa, professora, 8% é regular, 9% ótimo, 25% excelente, 59% bom. Ou seja, apesar de todos os desafios, apesar da pressão da produção, apesar da necessidade de melhoria de salário, de incentivo à produtividade, a maioria dessas operadoras entendem, né, que o ambiente de trabalho ele é um ambiente bom. Né? No entanto, são apresentadas melhorias para que esse ambiente de trabalho seja ainda melhor. Passa, por favor. Do lado do empregador, né, esses resultados eles mostram muito o que nós encontramos, que a gente vem vindo ao longo da apresentação. 8% acredita que é ruim, né? Que a relação empregador e operador não está bom. 17% acredita ótimo, 25% acredita regular e 50% acredita bom. Ou seja, quando a gente confronta o bom, ele está muito próximo entre operários e empregadores. E isso só se inverte, né, em outras categorias, muito influenciado pelo absenteísmo e muito influenciado também pela necessidade de qualificação. Passa, por favor. Eu quis colocar essa linha do tempo, tá? Por que essa linha do tempo? Para que a gente possa compreender. Esse ano, toda essa análise, embora esse trabalho tenha sido feito no retorno do olho do furacão das nossas atividades, né? Essa pesquisa ela foi desenvolvida no auge do nosso retorno da pandemia, com todos aqueles cuidados. Os dados eles se apresentavam muito mais com observação para um olhar de 2019, porque de 2020 nós só tivemos parte de janeiro, fevereiro completo e parte de março. E nós só retornamos às nossas atividades no começo de julho, né? Que foi quando ocorreu as entrevistas, né? Então, esse olhar, ele foi baseado, embora feito em 2020, ele foi baseado em toda a contextualização de 2019. Durante o retorno da pandemia, as empresas, todas as 3 empresas, elas fizeram um acordo com os profissionais, porque elas não queriam demitir ninguém. E foi feita uma negociação para abrir mão dos prêmios, né, que são os incentivos à produtividade, para que não houvesse uma demissão. E a maioria das pessoas realmente votaram em perder seu prêmio para que muitos colegas não perdessem o emprego. E isso foi julho, agosto e setembro. Né? Fico muito feliz, isso não está na nossa pesquisa, não está aqui na nossa pesquisa, mas em outubro nós já retornamos, todas as empresas já retornaram com os incentivos à produtividade, não como antes, né? Nós temos um cenário diferente do ponto de vista de gestão de moda, tudo mudou, a ausência de matéria-prima, a escalada nos preços, são vários fatores, mas eu quis colocar essa linha do tempo para que a gente pudesse meio que temporizar a base da análise e todo o processo de mudança que nós estamos vivenciando atualmente. Passa, por favor. Bom, e aí, dentro das considerações, né, nós observamos que há uma complexidade organizacional muito grande, mas mas há principalmente uma fragilidade de cultura organizacional. E essa fragilidade de cultura organizacional, ela cria desafios dentro do ambiente de gestão da confecção, visto que nós temos vários processos, design, PCP, o produtivo, a venda, a análise dessa venda, para que esse ciclo se mantenha virtuoso, né? Então, essa ausência, né, ou essa frágil cultura organizacional, né, ela se apresenta muito latente, e quando é somada aos fatores intrínsecos, ele cria uma baixa produtividade
E isso cria sérios problemas do ponto de vista de eficiência para a empresa, né? E isso gera insatisfação dos dois lados, tanto do lado do colaborador como do lado do empresário. Só que muitas vezes a cultura organizacional é colocada de lado porque ela não é vista como de fundamental importância, não só para o clima organizacional, mas para a gestão, visto que são pessoas que quem fazem nossas roupas, quem é a operária que faz as nossas roupas, são pessoas que estão expostas à oscilação emocional, à oscilação cultural, à oscilação do momento humanitário que nós estamos vivendo, né? Uma outra coisa foi o absenteísmo, né? O absenteísmo muito forte, mas também nós observamos que esse alto número de absenteísmo ele se dá frequentemente pelas mesmas pessoas. E não é um número muito alto, né? Mas essa frequência atrapalha os outros que não são absenteístas, né? E é importante que as empresas, com olhar para a gestão, para o negócio de moda, que isso seja observado, porque há o operador, o colaborador, que ele é absenteísta, ele é transitório, ele não é um costureiro de fato, ele não é um engenheiro de produção de fato, ele está ocupando uma função por um curto espaço de tempo. Então, ele vai faltar muito, ele vai se atrasar muito, e isso atrapalha a produtividade das outras colaboradoras, e aí elas perdem prêmio de produção. O absenteísmo ele é um problema bilateral, ele não é unilateral só do empregador, ele também se torna um problema para as colaboradoras, porque derruba a premiação das colaboradoras, né? Então, há que se haver uma análise de como haver uma redução para esse absenteísmo, nós fizemos uma série de sugestões para as empresas que ainda vão ser observadas e analisadas. Passa, por favor. O empresário ele vive uma busca constante de uma mão de obra qualificada. O que foi que nós observamos dentro da nossa observação, não só com base nas pesquisas, né? Meados do século XX, a operadora ela não era operadora. Embora o Fordismo e o sistema Kaizen, eles já são sistemas preponderantes dentro da confecção. Mas ao longo do século XX, no início do século XXI, a identidade da costureira ela se desfez e a costureira passou a ser operadora. Então, a costureira ela se sente desprestigiada como ser humano. Ela é só mais uma operadora. Ela é a que fecha a lateral da calcinha, ou a que só cobre bojo, ou a que só fecha o fundinho. Ela não se sente uma costureira de fato, e isso, do ponto de vista emocional, é muito ruim, né? E até para qualificar essas operadoras, nós temos que romper uma barreira cultural e uma barreira emocional, porque elas não se sentem capazes de recuperar essa identidade, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista prático, né? Mas do ponto de vista prático, né? E levando as operadoras para o ponto de vista da pressão diária, né? A pressão da produtividade, eu vi isso nos textos do professor Sabrá e Cipriano Newk, né? Que a pressão, e isso é real, não é só na teoria, na prática, a pressão diária, a produtividade, a qualidade, a eficiência, faz com que a operadora entre num processo tão maquinado que ela se sente desgastada e ela não consegue ter um olhar para outras funções, ela não consegue observar as outras funções porque ela está completamente absorvida para cumprir todas aquelas obrigações. Então, muitas vezes,
o empregador ele quer que o operário se interesse, no entanto, o operário está completamente sugado pela produtividade, pela qualidade, pela eficiência, pelo não absenteísmo, por tantas coisas que ele se sente desgastado e exaurido, e aí realmente, por mais que ele queira avançar, progredir dentro da empresa, ele não tem forças. Passa, por favor. E, então, assim, fazendo uma conclusão, assim, tentando fazer uma conclusão geral dessa pesquisa, né, que abriu portas para novas pesquisas para nós, né, em decorrência dos dados coletados das análises ao longo do tempo pesquisado, a ausência, né, da cultura organizacional sólida a fim de contribuir, é necessário cultura organizacional sólida dentro dos setores do segmento produtivo de moda íntima, não só no Ceará. Aqui eu encontrei dados porque eu pude vivenciar isso e ter uma observação participante. Mas do que eu já vivenciei em outros polos, é necessário uma cultura organizacional sólida, né, para contribuir não só do ponto de vista de produtividade, rentabilidade para os negócios de moda, mas como um olhar socioeconômico e cultural para os próximos colaboradores, um olhar mais humano. Né? E é impressionante que quando o operador ele percebe um olhar mais humano para ele, a produtividade dele muda, a rentabilidade para a empresa muda, e isso precisa ser mais propagado e difundido dentro das empresas. Eu que venho do chão de fábrica e que tento percorrer esse caminho acadêmico, que ainda é muito novo para mim, vejo que quando a gente vem do chão de fábrica e nós estamos trabalhando nisso, a gente consegue chegar no empregador de forma mais eficiente, né? E como dizia minha avó, que era alfaiata, ela dizia, olha, água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura, a gente tem que insistir. E eu acho que, enquanto design, que penso no humano e que quero ver a moda no outro patamar, e fico feliz de estar no encontro desse, que todas as pessoas querem ver a moda no outro patamar, o olhar para o humano, é possível, sim, fazer uma gestão de negócios eficiente, produtiva, lucrativa, com um olhar mais humano, com um olhar para quem faz as nossas roupas, levando qualificação e elevando as nossas pessoas do ponto de vista socioeconômico, cultural, sem que isso seja tão desgastante para todas as partes. E aí, por fim, eu vou pedir para passar logo tudo, porque a bibliografia está enorme, peço desculpa, porque tudo que eu saí lendo, eu saí colocando na bibliografia. O meu muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada aos meus colegas que tiveram comigo nessa pesquisa, Sara e o André, e ufa, que vem os próximos, muito obrigada.